Bem, pessoal, vamos em frente para mais uma aula do módulo de ajustagem. Hoje trataremos da aula 6, operação de limagem. Certo? Então, a aula tem por objetivo geral apresentar o princípio de funcionamento e manuseio dos tipos de limas, né? Então, esse manuseio também fica a mercê dos procedimentos. Haja vista que nós estamos impossibilitados de tratar, nesse momento, de manuseios práticos, né? Devido até pela nossa condição digital. Então, os conteúdos é introdução, elementos característicos, condições de uso e processos de limagem. Vamos lá. Então, como biografia principal, a gente já está utilizando essas duas, certo? E a lima é uma barra de aço temperado de superfície áspera, cuja função é rebaixar e polir metais. Então, as principais partes de uma lima são, nós temos a ponta, o picado, certo? A borda, o corpo, certo? A face, o talão, a espiga, certo? Juntamente com o anel metálico e o corpo de madeira, onde você segura, né? Então, ela é muito importante, porque a função dela é polir, é rebaixar, é desgastar superfícies, certo? Logo, para que a gente tenha uma característica de polimento, de rebaixamento e de desgaste, a gente tem que ter uma lima ao qual tenha o seu corpo, o seu picado, de uma dureza maior do que a dureza da peça que a gente quer polir, rebaixar ou desgastar, certo? Um processo básico tribológico. Os elementos característicos da lima são forma, tamanho e superfície. Então, quanto à sua forma, nós podemos ter uma lima paralela, certo? O qual ele tem essa vista lateral e essa frontal, ó, esse perfil, certo? Meia cana, lima de bordos arredondados, então, ó, verifiquem aqui, tá vendo? Ó? Lima quadrada, lima chata, lima faca, lima redonda e lima triangular. Para cada tipo de forma desse aí, a gente tem uma aplicação. Por exemplo, para superfícies que tem ângulo, que possuem ângulo, a gente utiliza uma lima triangular, certo? Para superfícies que sejam abauladas, né, que tenham raio, nós utilizamos limas redondas, certo? Para superfícies normais, limas paralelas, limas chatas, certo? Para furos quadrados, limas quadradas, e por aí vai. Lima faca, né? Quando você tem um chanfro, por exemplo, quando você tem também superfícies ao qual tem um certo raio, você pode utilizar a meia cana, certo? E por aí vai. Ou seja, a depender do tipo de operação que você vai fazer na peça, você vai precisar de um tipo de forma dessa lima, né? Conforme a gente apresentou. Certo? Geralmente, as mais comuns são a lima paralela, a meia cana, certo? A lima redonda, a lima triangular e a lima chata. São as mais comuns, certo? Então, com essas aí, você faz basicamente 90% das operações de limagem na ajustagem mecânica. Certo? Quanto à forma, né? Então, elas podem ser planas, como a gente falou, né? Então, as chatas para superfícies planas, então, justamente o que a gente estava falando lá, a gente vê aqui escrito, né? Quando ela é paralela para superfícies planas internas, ó, em ângulo reto ou obtuso. Quando quadrada, superfícies planas de ângulo reto, rasgos internos e externos. Redondas, superfícies côncavas, né? Que já tem um raio. Meia cana, superfícies côncavas também. Triangulares, superfícies com ângulo, certo? Então, quando você tem um ângulo na superfície maior que 60 graus. E faca, quando você tem um chanfro menor que 60 graus, certo? Você utiliza esses tipos de formas, certo? Então, lembrar-se de forma, cai em concurso, cai em prova também. Então, é necessário que vocês conheçam esses tipos de formas e o tipo de forma ideal para determinadas aplicações. Quanto à sua superfície, né? Então, quanto à sua superfície, a gente vai pelo picado, né? Quanto ao picado. Então, o picado, quanto à inclinação, pode ser simples. Então, por exemplo, você tem aqui um picado simples, ó, certo? Ó, do qual ele é só um... Como é que fazer aqui? Pronto, para ficar mais fácil. Ó. Então, aqui é o simples, certo? E aqui é o cruzado, ó.
certo? Então, ele vai ter tanto num sentido quanto no outro, é o cruzado. Então, o simples a gente utiliza para materiais de menor dureza, ó, materiais metálicos não ferrosos, alumínio, chumbo, entre outros. Já o duplo, né, o cruzado, a gente vai utilizar para materiais metálicos ferrosos, que possuem já uma maior dureza, certo? Quanto ao número de dentes por centímetro, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a partir do número de dentes por centímetro, a gente vai ter as condições de desbaste, do qual, quanto mais dentes por centímetro eu tiver, mais de acabamento será a minha lima. Quanto menos dentes eu tiver por centímetro, consta dizer que os dentes são mais robustos, então eu vou ter um desbaste mais grosseiro, certo? Então, quando a gente tem um desbaste mais grosseiro, o número de dentes por centímetro são menor. Logo, ela é chamada de bastardas. Quando o desbaste é médio, bastardinhas, e quando é acabamento, a mursa. Por exemplo, aqui nós temos as bastardas, as bastardinhas e a mursa. Aqui para picado simples. Para picado cruzado, nós temos o tipo mursa, bastardinha e bastarda. Lembrando que quanto menos fios, certo? Dentes por centímetro tivermos, mais ela é usado para desbaste grosseiro. Quanto mais dentes por centímetros nós tivermos, mais é utilizado para acabamento, certo? Muito importante essa observação. Quanto ao tamanho, aí você tem 100 milímetros, 150, 200, 150, 300. Variável com a dimensão da superfície a ser limada, né? Aí fica a critério do operador, certo? Saber qual o tamanho da lima que vai ser utilizada, né? Então, das condições de uso, as limas, para serem usadas com segurança e bom rendimento, devem estar bem acabadas, limpas, com picado em bom estado de corte, certo? Tem um limpador de picado também, como se fosse um pentezinho. Você, toda vez que você utilizar e for guardar, você tem que passar essa vareta, né? Então, tá bom. Para a limpeza das limas, usa-se uma escova de fio de aço. É isso que eu estou falando aqui para os senhores, né? Como se fosse um pentezinho. E, em certos casos, uma vareta de metal macio, cobre ou latão de ponta achatada. Então, na conservação, para a boa conservação das limas, deve-se evitar choques, protegê-las contra a umidade a fim de evitar oxidação, evitar o contato entre si para que seu denticulado não se estrague. E aqui nós temos as operações de limagem. Lembrando que a operação de limagem, ela só vai a um sentido. Então, por exemplo, se você vai fazer no sentido de ataque, você ataca e volta ela sem atacar. Então, ela funciona, ela é unidirecional, certo? Se você vai atacar ela para si, né? Então, você ataca e devagar, certo? Então, ela é um único sentido. Lembrando que você pode utilizar a lima nesse sentido aqui, você pode utilizar nesse, mas a maioria do tipo de procedimento de limagem, ele é dado a partir da visão desse operador aqui, desse desenho, tá vendo? O qual você tem que ter 90 graus com a mão, você tem que segurar firmemente aqui, e você tem que colocar a sua mão no fim da lima, ao qual, ao ataque, você vai fazer esforço com essa mão, e na volta, você não vai passar a lima na superfície. Então, ataca e volta tranquilo. Avança atacando, volta sem ataque, certo? Ao qual o seu corpo ele tem que estar disposto nessas configurações aqui, ou próximos dela, né? Próximo delas. Certo? Então, no processo de limagem, segure a lima conforme a ilustração e verifique se o cabo está bem fixado. Então, está aqui a ilustração. Depois, apoie a lima sobre a peça, observando a posição dos pés. Então, muito importante a posição dos pés, que é a base, a sustentação dos senhores. Lime por passes sucessivos, cobrindo toda a superfície a ser limada e usando todo o comprimento da ferramenta. A lima pode correr transversal ou obliquamente em relação à superfície da peça, né? Então, está aqui, ó, certo? Transversal ou obliquamente. Lime em um ritmo de 30 a 60 golpes por minuto. Então, o processo de limagem é um processo cansativo. Então, necessita que os senhores tenham uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa experiência, uma certa prática nesse quesito, né?
E controle frequentemente a planeza com auxílio de uma régua de controle, para você saber se não está planando mais um lado da superfície ou outro lado da superfície. Então, você vai sempre analisando, certo? Conforme eu já tratei nas aulas passadas. Resumo: a lima, ferramenta manual para limar, classifica-se quanto a forma, picado e tamanho. Para o bom uso, bem acabadas, limpas e picadas em bom estado. E conservação, evitar choques, proteger contra umidade e evitar contato entre limas. Próxima aula, a gente já vai ver a operação de serramento.